Ciao, ciao! Siete tutti benvenuti ao programa Estilo com Lucimar. Está no ar para você, claro, o programa Estilo. Por que siete tutti benvenuti? Porque hoje vamos conversar e temos como convidada uma menina que foi Miss nos auges de seus tempos, onde eu tive o privilégio de muitas vezes produzi-la e fazer viagens internacionais, das quais ela gostou tanto que foi morar na Europa um tempo, se formou, se aperfeiçoou, doutorou, enfim, na língua italiana e na língua inglesa. É um prazer muito grande, já direto na abertura do programa, nós começarmos a entrevista e falarmos com Vanessa Binotto. Querida, seja bem-vinda, é uma imensa alegria tê-la aqui conosco. E antes de a Vanessa se apresentar, vamos já direto ao assunto em termos assim de como surgiu a possibilidade da Vanessa ir morar na Itália. Seja bem-vinda. Grazie Lucimar, è sempre un piacere essere qui. Mi ricordo che quando sono ritornata dall'Italia sono venuta da te, abbiamo parlato, ho partecipato al tuo programma anche quella volta e sono già passati 5 anni, dal 2016, è già da 5 anni che sono rientrata e ritornata a Santa Maria. Que belo. Então, muito obrigada pelo convite. O Lucimar é meu cabeleireiro, maquiador desde os tempos dos 16, 15 anos. Claro, sempre, né, entre tu e o nosso querido Paulo Ney. Querido. E outros também que se envolviam muito na época, os nossos estilistas da época, né? Perfeito. Nossos tempos de glamour. São fases, né? Aquelas nossas fases realmente eram um conto de fadas. Também hoje é muito lindo, mas eram diferentes, né? Eram diferentes, né, Lucimar? Mas Vanessa, que coisa boa você poder oferecer agora para Santa Maria, voltando para a terra com todo esse conteúdo, esse conhecimento sobre italiano, sobre inglês. Essa tua temporada na Itália, quanto tempo foi? Como você se aperfeiçoou? O que você realmente fez nesse período? Foram 12 anos? Sim. Então, conta um pouquinho pra gente. Certo. Então, bem como tu colocou no início, né? Essa intenção, esse gosto, esse sonho de morar num outro país e na Itália pelas origens e pelo convívio que eu já tinha com a língua italiana, surgiu muito mais forte na nossa viagem para Nova York quando eu tinha 19 anos. Então eu tinha recém completado 19 anos e me encontrei naquela cidade imensa. Meu Deus, que loucura. Então é um sonho, é uma magia que a gente não esquece mais. E dali em diante, com o inglês, com tudo, eu voltei muito mais focada então no inglês, no italiano. Depois logo entrei na faculdade, fiz Relações Públicas. Aqui? Isso, na Universidade Federal de Santa Maria. Mas o meu gosto era pelas relações internacionais, que na época, não sei se eu não encontrei ou não tinha, mas eu sempre pensei nas relações públicas como relações internacionais que me levassem para o mundo e para as línguas. Então, logo após a minha formatura, um ano depois, claro, eu viajei para a Itália, como tu me perguntou agora, né? E passaram-se 12 anos, 10 com residência na Itália, alguns meses e períodos na Inglaterra, porque eu estava buscando a língua inglesa ou na Irlanda. E no final eu consegui, como eu sempre foquei em frequentar universidades e estudos, procurava ou bolsas de formação, às vezes profissional, em instituições como SESC, SENAC, ou lá existem também Senai ou SENAC. Eu sempre estava envolvida em cursos assim que eu pudesse aprender a língua, pudesse ter mais experiências. Até então consegui ingressar na universidade, mas onde existiam bolsas eu ia lá e me inseri. Então o primeiro ano foi com estágios, com bolsas. Nossa, que coisa boa. Eu fui me virando com bastante assim determinação, né, nos primeiros 2 anos, até conseguir também a cidadania italiana, que não foi imediata. Naquela época, em 2004, algumas pessoas que tinham iniciado o processo há muito mais tempo tinham o passaporte. Eu não, eu fui sem o passaporte para então adquiri-lo lá em loco, né, como hoje muitos já fazem. Perfeito. Mas na época o país Itália não era acostumado com esse pedido de cidadania em loco. Então eu, claro, passei por algumas dificuldades até levar os meus documentos, serem aceitos, serem contestados sem razão, mas eu ia e voltava. Então assim, a tua insistência para conseguir as coisas tem que ser muito grande e muita paciência. Claro, então eu não consegui em 2 meses, 4 meses, em 1 ano, foram 2 anos para ter o passaporte, isso que eu tinha todos os documentos. A partir dali, então, uma maior tranquilidade para poder... Era uma cidadã europeia. Exato, para poder então continuar permanentemente sem
esse requisito, porque para qualquer admissão num curso ou universitário como eu queria, claro, eu tenho a possibilidade de se inscrever como estrangeira, mas eu via como mais difícil por alguns vieses, então as coisas melhoraram muito, né? Eu ia lá, o passaporte é tal, eu conseguia me inserir naquele contexto de cidadã, né? E no último período você passou na Alemanha, é isso? Isso, então foi o último período, porque no final de tudo, digamos que o meu percurso esse de formação universitária, ele iniciou em Padova com a graduação na Universidade de Padova. Por quê? Porque também, reconhecido de meu diploma, eu não fui com uma bolsa daqui pra lá, né? Então eu fui lá... Fizeste tudo lá? Fiz tudo lá e sozinha, e eu ia lá e queria saber como funcionava. Então assim, tu não tem um apoio, tu não tem um CNPq, não tem CAPES, não tem nada, né? É difícil, mas eu ia seguindo todos os procedimentos. Como graduação não foi aceito porque não é e coisas assim, então eu aceitei me reinscrever numa graduação ainda em ciências, lá eles chamam Ciência della Comunicazione, que é uma interfaculdade de ciências políticas, letras e economia. Então um curso bem diferente, foi uma experiência assim, ó, valeu porque assim, foi muito diferente do curso de comunicação que eu tive aqui. Algumas matérias são ciências básicas, semiótica, eu sempre fui apaixonada, a semiótica, né? Por que esse desenho é assim? Vamos a nossa publicidade. Por que essa logo, a semiótica, o que ela quer dizer pra ti, tá? O que essa flor quer dizer pra ti? O que o Lucimar com a tesourinha no olho quer dizer pra ti, tá? Perfeito. Num outro programa nós vamos entrar nesses detalhes e você vai falar um pouquinho pra gente. Né? E o importante é que a Vanessa comentou conosco que ela fez a graduação no Brasil e lá eles não aceitaram para que ela pudesse dar continuidade. Então o que a Vanessa fez? Ela não foi para passear, para conhecer toda a Europa, ela foi para estudar. E ali realmente passou bastante trabalho, mas fez toda uma formação novamente, se aperfeiçoou em idiomas, no inglês, um pouco do alemão e no italiano em especial, do qual ela realmente fez toda a graduação. E agora a gente vai fugir da Itália e vamos chegar aqui na escola onde a Vanessa pode oferecer para você o italiano para viagens, o italiano todo ele gramatical desde os seus primeiros passos e assim como o inglês também. Então conta para nós agora, Vanessa, como a televisão ela é rápida e ela nos dá pouco tempo. Conta agora pra gente como é que as pessoas conseguem chegar até você para ter uma aluna, para conhecer os trabalhos, a rede social da Vanessa, aonde a Vanessa está inserida agora, se é aula presencial, se ela é online. Conta um pouquinho deste mundo agora de volta ao Brasil pra gente, que a gente é muito feliz e você tem uma agenda grande de alunos que estão todos felizes com parlando italiano. Isso mesmo. Obrigada. Então, essa formação linguística ela foi abrangente, como tu me falou. Os últimos 2 anos foram na Alemanha pelo intercâmbio do mestrado que eu fiz em Linguística e Didática na Universidade de Siena. Então, eu passei pela Universidade de Padova, pela Universidade de Siena, pela Universidade de Mannheim, na Alemanha, também, onde ali eu fui uma aluna intercambista e frequentei a faculdade de inglês. Lá, então, prolonguei a minha estadia na Alemanha, fiquei 2 anos, então aprendendo o alemão. Hoje eu tenho um nível intermediário de alemão, que o alemão não nasce rapidamente, é uma língua difícil, mas então toda essa bagagem, como tu mesmo falou, hoje eu ofereço em forma de cursos práticos, breves, como inglês para viagens, italiano para viagens, através de uma apostila que eu confecciono, eu construo, eu faço a apostila. Também nos cursos com livro, claro, para quem quiser fazer um semestre ou 2, então tem o livro também, eu escolho as editoras mais apropriadas. Hoje o método, a abordagem chamada comunicativa e às vezes chamado também de método, então o que importa é a fala, as pessoas querem falar, né, a não ser que tenha uma exigência particular de leitura. Então eu procuro trazer essa minha realidade, como tu mesmo colocou, como eu precisei me comunicar, e depois o meu estudo lá, esse mestrado em didática, já me deu todas as ferramentas de ter uma boa didática, para que o aluno L2, ou seja, segunda língua, né, seja favorecido com o teu método, né? Como fazer com que esse aprendizado seja mais rápido para um aluno que esteja aprendendo a sua segunda língua, já que é materna, no caso aqui é o português, e assim vamos para terceiras, quartas línguas, né? É uma coisa que me chamou a atenção, que falaste, que você mesma fez o polígrafo, você criou o método. Então se você tem uma noção
tanto do italiano quanto do inglês, ou se você não entende nada, não sabe nada, não tem problema. Para nós, para você que não sabe nada, como ela já viajou bastante e ela tem todo esse know-how e por ter estudado lá fora e uma formação na Europa dos idiomas, ela traz para nós então toda essa necessidade que a gente vai sentir para se amanhã você vai viajar. Então ela criou os polígrafos tanto do inglês quanto do italiano para viagens e de uma comunicação mais fácil que aborda já diretamente a você se virar, perguntar o bom dia, quanto custa isso, o trem, a passagem, essas coisas todas. E aí então conta para nós, é mais ou menos esta ideia, para quem não entende e para quem já conhece um pouco, tem todo um processo de conversação, tanto no italiano quanto no inglês. Exatamente, muita conversação. Então a nossa apostila é dividida tanto no italiano quanto no inglês por módulos situacionais, ou seja, quais as situações de viagem que tu vai encontrar. O aeroporto, o hotel, o restaurante, o shopping. Então bem ilustrado também, olha aqui, o shopping, então nomes de roupinhas, de calçadinhos e coisas assim, e detalhes, isso mesmo. E vamos praticando frases feitas, digamos assim. É assim que se diz e pronto, não vou inventar muita coisa, pensar no português para traduzir. Tu aprende a perguntar o preço, como no português, qual o preço, né? Qual o preço, how much it costs, ou how much does it cost. Então, a gente aprende essa fórmula e fixa muito por frases, por diálogos, trabalha com esses diálogos, Lucimar, vocabulário e verbos relacionados a cada passo, a cada módulo. Quais os verbos aeroporto, o que eu preciso? Eu preciso do verbo levar para levar as malas, eu preciso do check-in porque é o que eu faço, que o check-in não é nada como checar, conferir, verificar. Eu preciso do verbo to put, colocar a minha bagagem na esteira, do verbo to take, to get. Então aqui para cada módulo eu digo, pessoal, muito gurias, porque o meu público na maior parte é feminino, né? Meia idade mais 40, claro, são aceitas moças de 30 anos, mas assim, essa fase madura, principalmente, pessoas que querem agora aproveitar, querem viajar, não tiveram oportunidade antes de aprender inglês e hoje estão se permitindo isso com e uma necessidade também para a gente poder viajar mais. Depois que a gente entra nos entas, assim, que a gente tem um pouquinho mais de tempo, daí a gente quer realmente se disponibilizar para poder aprender um pouco mais. É bastante curioso isso, desta abordagem toda da temática do ensino, onde nós não precisamos ficar 5 anos, porque o inglês e o italiano que você vai aprender, não é aquele para você amanhã ter que fazer um concurso, porque você precisa toda a construção da história, tanto de um quanto do outro idioma, e sim para você se permitir e em você se desenvolver, facilitar em você se comunicar. O objetivo principal é esse. Onde é que você ministra suas palestras, seus cursos? Ele é individual, pode ser mais em grupo, ele é presencial? Conta um pouquinho pra gente como as pessoas fazem para chegar até você. Ok. Agora, nesse momento e tal, mas desde que iniciou a pandemia, eu mantive alguns grupos pequenininhos, de 3 ou 4, nós temos uma sala bem grande na Uninga Eleva, na Avenida Borges de Medeiros, então eu tenho minha sala lá, que as meninas gostam muito, bem espaçosa, então a gente tem um distanciamento, consegue ter 3 ou 4 pessoas longe. Também online, muitos aderiram online e mesmo às vezes sem ter muita prática, muitas pessoas estão aprendendo, então esse é um tabu, né? Eu vou ter que fazer uma aula no Meet ou no Zoom nessas plataformas. Eu mesma tinha preconceito, hoje não, tá tudo bem, é muito fácil, o importante é ter uma boa internet. Então muitos foram para online, aulas individuais, casais me procuram muito, porque casais viajam juntos, né? Também, como eu te falei, especialmente mulheres, grupos são pequenos, porque para a gente manter a qualidade, sim, elas sabem que são atendidas no particular, elas se sentem numa aula individual, porque eu tenho esse cuidado. Eu lembro que quando eu fui aluna, eu era exigente, então essa exigência eu vejo nelas e gosto, faço questão de atender, né? A exigência, eu não quero deixar ninguém boiando, então não é uma sala dela de 10 pessoas, é de 4, é de 5, no máximo dá para ter 7, mas é o máximo que eu já tive, que a gente teve o ano passado. Senão eu já sugiro novos horários e para a gente manter essa qualidade. Até porque a necessidade de e a dificuldade de aprendizado de algumas pessoas são maiores, outras já entendiam um pouco, daí não dá para misturar muito, para poder se dedicar um pouco mais para quem é iniciante. Exatamente. Mas esse cuidado todo em separar horários você faz isso, sim, né? Sim.
Fica na Borges, na frente da Academia Golfinhos ali, no SEG, né? Na Uningá. Na Uningá. Uningá Eleva. Uningá Eleva. Tá. O número de lá é? 1719. 1719, na Uningá. Uningá, todo mundo sabe, uma escola de aperfeiçoamento, escola de odonto, são diversos cursos. O mano dela, que é o diretor, o presidente, o responsável, família que construiu, então é uma coisa assim, olha, para todos os profissionais, as pessoas que querem entrar em áreas diferentes também, vale a pena ir na Uningá, que realmente é um lugar de muita qualidade, muito aperfeiçoamento. Existe há quase 16 anos em Santa Maria. Em Santa Maria, né? Levando muita informação e preparando profissionais para o mundo afora, né? E hoje com EAD, também em pós e outros cursos além da área da saúde. Também, a partir desse ano, entrou EAD, que foi uma iniciativa de Maringá, da Matriz. Então, aqui também foi acolhida a EAD, mais uma EAD em Santa Maria também, olha só, na que Uningá Eleva, Centro Universitário. E o que você tem aí para nos mostrar? Eu trouxe esse cartazinho, isso eu uso na aula, ó. Quando eu acho um material interessante, eu faço essa plastificação, viram cartazinhos e tal. Às vezes eu entrego como lista de verbos para as gurias, porque é mais fácil tu ter uma coisa que tu pegue bem na mão, às vezes ser uma folha de igual, lista de verbos irregulares ou regulares, porque verbos, querendo ou não, curso de conversação, mas é importante. E aqui são razões para viajar. Por que a gente viaja? Tá caro, tá, o dólar tá, o euro tá. Quando baixar isso tudo, vamos todos esperar que baixe. Tem que ser prioridade na vida da gente, porque eu não me arrependo de ter passado esse tempo todo e hoje não ter um apartamento próprio, um carro ou uma conta muito boa, uma poupança, mas eu não me arrependo do que eu fiz. Porque são escolhas, né? São escolhas, eu não tive uma estabilidade do emprego fixo ou outras coisas, mas assim, ó, que bom que eu fiz isso, porque o que eu vi, só meus você olhos. Aprendeu. Não tem preço, não tem preço. Não tem preço. O que eu vi, o que eu fiz, o que eu experimentei, a troca cultural, que riqueza, né? A experiência que tu tem com outras pessoas. Já falando contigo é uma troca, com a Thaís é outra. Vocês imaginam numa outra língua, nos costumes, nos valores de outra pessoa. E extremamente evoluído, muito mais do que os nossos 500 anos de Brasil, né? Sim, também. Então, imagina estar presente. A gente que viaja, fica 15, 18 dias, a gente volta maravilhado, enlouquecido e com tudo que a gente assimilação. Vê. Exatamente. Imagina você conviver e estar presente a tudo isso. Sim. Então fala o que é isso. Razões para viajar, tá? Reasons to travel, to discover other cultures. Muitos vão entender, outros não, a gente traduz, ótimo, né? Descobrir outras culturas é um enriquecimento que eu não troco pelo carro ou pelo apartamento, perfeito, como eu te falei. To leave your comfort zone. To leave. Então, deixar a sua zona de conforto. Vai ser fácil? Não. Vai ser difícil. Tu não tá lá passeando. Tu vai ter que pagar tuas contas. Sim. Tu tem que fazer aprender. Todo o planejamento. Muita coisa, né? Todas as dificuldades numa vida normal. To see the world. Ver o mundo, né? Outras paisagens, outra arquitetura, outra natureza. A arte de uma forma geral. A arte, muita beleza. To explore new places, explorar esses lugares novos, né? Muito bem. To meet new people, vai encontrar pessoas totalmente diferentes, assim que aquela coisa extraterrestre sim existe, são pessoas diferentes de um outro país, podem ser extraterrestres como tu pode ser para eles, né? To escape the weather, fugir do teu clima. Isso muitos europeus fazem, fogem do frio no caso, né? Essa serve mais para eles, porque o nosso tempo aqui, o nosso clima aqui é bom. Mas to escape the weather, escapar de um clima para o outro. Se tu tá muito frio no teu país, vai para um país quente, por exemplo, né? To spread your wings, abrir as suas asas. Você cria a liberdade, de alguma maneira, a sua liberdade, né? Porque você vê que tudo é relativo, então não existem verdades absolutas. Aquele medo que a gente tem guardado de se olhar no espelho e ter que dar satisfação para os outros, né? Perde totalmente, Lucimar. Isso não existe mais na minha cabeça. Ninguém governa a gente tem que mandar na gente, se olhar e se sentir. Exatamente. Ter a autenticidade e a tua vida nas tuas próprias mãos. E a última é to break the routine. Quebrar a rotina, vamos supor, exatamente para aqueles que já trabalharam muito no emprego fixo, né? Como as meninas que vêm fazer aula comigo, bancárias, muitas e tal, médicas. Aquela rotina foi tão, né? Ela é tensa. Pois é. A vida da gente é tensa. Então, cumprir com a rotina e tem pessoas que têm o perfil da rotina, como de cada um, né? Se encaixa muito bem. Mas tu quebrar com a rotina e te dar um acordão, uma mexida, é bem importante. Bom, você viu o quanto é importante esse curso, tanto do inglês quanto do italiano, que você não simplesmente vai aprender, como ela vai induzir em você, para que você mude todo o teu perfil,
de leveza e de explorar a vontade de você querer construir e conquistar e derrubar obstáculos para que você possa ir sim fazer as suas viagens dos sonhos em busca de outros conhecimentos, de lazer, ou seja, da forma que você mais desejar. Deixa seu contato para a gente, Vanessa. Como é que as pessoas procuram você através, além da Uningá, na Borges de Medeiros? Telefone, mídia social, como é que as pessoas fazem para te acompanhar, para te seguir ou para entrar em contato e pegar mais informações? Certo. Então, meu telefone é 991 47 53 89, 991 47 53 89, e eu tenho fanpage, Vanessa Binotto fanpage, eu tenho passeios Quarta Colônia, eu levo as minhas alunas a fazer passeio nas cachoeiras há 2, 3 anos, e o meu primeiro passeio levou 60 pessoas. Uau! 60! Eu fui uma das pioneiras a levar gente lá para Ivorá, nas cascatas. Eu não sei porque isso aconteceu naturalmente. Eu adoro cascata. Quando eu vi, o povo se juntou. Quando eu vi, tinha mais gente. Quando eu vi, eu tive que alugar outro ônibus. Então eu levo para passear, tenho essa fanpage, Passeios Quarta Colônia. Passeios Quarta Colônia, a fanpage Vanessa Binotto. Tem o Women Friendship, que é um grupo de mulheres, de 100 mulheres no momento. Fizemos um encontro em fevereiro no Tiquinim, que reuniu 100 mulheres. Começou com as alunas, agora são 100, que é a solidariedade feminina na ajuda e promoção dos serviços das outras colegas, das outras mulheres. Esse é o objetivo. Não só o meu, estão lá para promover o da colega e não o próprio. Olha que maravilha, viu? Não é... Ela, em 5 anos ela está enlouquecida aqui, vai fazer mais, sempre favorecendo a vida da gente na nossa comunicação. Que coisa boa tê-la aqui conosco, Vanessa, a gente poderia conversar mais e mais, o nosso tempo realmente é curto. Numa outra oportunidade, pode nos cobrar, certamente nós iremos chamar a Vanessa novamente para nós conversarmos no significado das imagens, desse meio da comunicação, dessa orientação toda e desta formação especial que ela teve lá na Europa. Vanessa, eu fico muito agradecido, muito feliz. Eu vejo que não só nos tempos passados, onde a gente lhe produziu, se voltar para as passarelas agora, na nossa idade, você certamente vai continuar brilhando, ainda mais agora com 4 idiomas, né? Eu fico feliz, obrigado, porque certamente você que está acompanhando a gente vai absorver muito disso e vai procurar a Vanessa porque você também quer aprender. Gratidão, obrigada. Quer deixar algum recado, alguma recomendação, uma mensagem final? Até porque também estamos no Outubro Rosa, né? Ah, sim, com certeza. Então, gente, eu admiro muito assim essas iniciativas todas que surgiram em relação às mulheres, sem claro aquela exclusão dos homens, porque, né? A minha ideia é, eu sou assim, não me perguntem se eu não tenho ideologia, não tenho partido, como eu disse pra vocês, tudo é relativo, é pelo bem, o bem Perfeito. É universal. Importante valorizar a mulher sem discriminar o homem, também essa lembrança. O Outubro Rosa, por quê? Querendo ou não, a nossa força física é um pouco menor, a intelectual nunca foi menor e graças ao divino tem sido sempre mais valorizada e a mulher tem ocupado o seu lugar na sociedade. Isso está pronto, definitivo? Não está, porque nós vemos todos os dias casos de feminicídio ou de mulheres e tal. Então, uma mensagem que eu quero deixar: Outubro Rosa, amor próprio e amor pela saúde. Olha que coisa boa. Vanessa, obrigado. Grazie tanto. Thank you. Grazie tanto, Luciano. Un'altra volta andiamo a parlare soltanto italiano. Io mi voglio fare un allievo, alunno. Voglio diventare un tuo allievo. Per praticare un po' di più l'italiano. Dell'italiano per parlare per tutti. Exato. um pouco eu lembro bastante ainda. Com certeza. Gente, obrigado carinhoso. Vanessa, muito obrigado. E fique com Deus. Segue aí mais um pouquinho do programa Estilo para você.